Olá, meu irmão, minha irmã. Nós estamos iniciando o nosso culto e eu quero te convidar a orar conosco nesse nosso início, pedindo a bênção de Deus, pedindo que a mão de Deus esteja sobre nós, que Deus nos abençoe a ponto de nós percebermos o quanto Deus se faz presente em nós, se faz presente através da vida dos nossos irmãos, e que nós estejamos abertos para sermos ministrados nessa nossa caminhada com Deus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por esse domingo, te louvamos, Senhor, porque esse é um dia também preparado por Ti. Esse também é o dia onde a graça do Senhor se manifesta. Essa também é uma hora onde o Senhor se faz presente, onde o Senhor trabalha em nós. O salmista já nos lembra que o Senhor é o guarda de Israel, que o Senhor não cochila e não dorme, que o Senhor trabalha o tempo todo. E nós queremos te louvar, Senhor, porque esse também é um tempo em que o seu trabalhar, ó Deus, se manifesta em nós e através de nós. Toma-nos diante de ti, Senhor, nos ministra graça, nos ministra sabedoria, nos ministra, ó Deus, da tua alegria, nós te pedimos, e nos abençoa nessa hora, em nome de Jesus. Eu quero te convidar então para louvarmos a Deus. Se você conhece as canções que ouvirá, cante junto. Caso não conheça, se recolha em oração e deixe Deus ministrar o teu coração.
palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nos narra essa experiência onde o Santo Espírito envolveu pessoas, onde no poder do Espírito Pedro pregou e uma multidão se converte. E em Atos 2 ainda, a palavra de Deus nos fala como vivia esses e essas que foram envolvidos pelo Santo Espírito, esses e essas que foram tocados pelo Santo Espírito. Diz que havia comunhão entre eles, havia louvor, havia oração, havia também generosidade, porque entre eles não havia um necessitado. Assim, quando chegava o conhecimento dos apóstolos, dos líderes, algo acerca da necessidade daqueles que ali congregavam, logo essas necessidades eram supridas, porque esse Santo Espírito, uma das coisas que esse Santo Espírito gerou na vida daqueles homens e mulheres, que estão descritos em Atos dos Apóstolos, como integrantes da comunidade cristã, uma das coisas que o Espírito gerou foi generosidade. Eu quero te lembrar isso, ainda que nós estejamos vivendo um tempo de pandemia, de escassez, de incerteza, o Santo Espírito continua soprando e nos despertando e nos encorajando para praticarmos obras de generosidade, para exercermos generosidade, para expressarmos a nossa confiança num Deus que é generoso e que nos ensina um caminho que não é diferente da generosidade por Ele praticada. Deus não nos convida a pegar os recursos que Ele coloca nas nossas mãos e fazer meramente projetos pessoais. Deus nos convida a pegar os recursos que Ele coloca nas nossas mãos e perguntar: como o Senhor quer que eu use isso que o Senhor colocou na minha mão? Quem o Senhor quer que eu abençoe com esses recursos que o Senhor colocou na minha mão? Quem precisa ser socorrido? Quem precisa de ajuda? Quem o Senhor quer abençoar por meio de mim? Esse é o momento para você se lembrar disso, e você é desafiado a ser generoso com a sua comunidade de fé, e é desafiado a ser generoso aonde você pisar a planta dos teus pés. Que Deus te abençoe nesse propósito. Agora eu quero te convidar para uma passagem bíblica que está lá no Evangelho de João, no capítulo 16. Eu quero ler apenas um verso, mas pensar no que Jesus vem dizendo para os seus discípulos, e aqui eu quero pensar em algo que Jesus vem dizendo desde o capítulo 15, a partir do verso 18, e ele vai encerrando essa fala no capítulo 16, verso 33, que diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais, uma outra tradução diz passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Até aí, que o Senhor nos ministre, nos renove por meio da sua palavra. Esses capítulos de João, a partir do 13 até o 17, que são os discursos de despedida de Jesus, Jesus começa a deixar claro para os discípulos que vai partir, que vai se ausentar. Esses textos me fazem pensar, levando em conta os dias que nós vivemos, me fazem pensar qual é a palavra de esperança que Jesus deixa para os seus discípulos. Qual é a razão da esperança que fica no coração dos discípulos de Jesus? Onde é que eles vão se apegar? Onde é que está a fonte
ou os motivos pelos quais os discípulos ainda se manterão esperançosos. Já diz o ditado que a esperança é a última que morre. E alguém perguntou, e depois então que a esperança morre, o que fica? Não fica nada. A vida é inviável. Bom, se a vida é inviável sem esperança, que esperança é essa que fica no coração dos discípulos? Eu quero lembrar que Jesus diz algumas coisas para os discípulos, e essas coisas deixam os discípulos extremamente aflitos, ou podemos dizer entristecidos. O capítulo 16, no verso 6, vai dizer, na conversa de Jesus com os discípulos, ele diz: isso que eu disse para vocês encheu o coração de vocês de tristeza. Outra tradução diz de aflição. Algumas coisas Jesus diz para os discípulos, e isso que ele diz deixa os discípulos aflitos. Primeira coisa é que Jesus anuncia que, assim como ele foi odiado pelo mundo, o mundo também os odiaria. Os discípulos seriam odiados pelo mundo, hostilizados pelo mundo. Esse ódio viria em forma de perseguição. Alguns julgariam tributar culto a Deus ao matar um seguidor de Jesus. Isso está dito em João 16, verso 2. Além disso, os discípulos seriam expulsos da sinagoga. Ora, as palavras de Jesus deixam os discípulos atordoados, aflitos, angustiados, porque ele diz: vocês serão odiados pelo mundo, perseguidos, expulsos da sinagoga, e mais, quando eu for ferido, vocês se dispersarão. Essa unidade aqui vai se desfazer. Jesus anuncia a sua ausência. Jesus anuncia que os discípulos seriam odiados, perseguidos, se dispersariam. E essas palavras de Jesus geram uma aflição no coração dos discípulos. Vale lembrar que o Evangelho de João foi escrito num tempo de perseguição. Os cristãos sofriam perseguição, e essa perseguição era liderada pelo imperador romano Domiciano. Enviados do imperador saíam a perguntar às pessoas acerca de sua fé. Não era incomum alguém ser abordado por alguém enviado pelo imperador, e essa pessoa interrogava o cidadão com a seguinte pergunta: você é cristão? Alguns diziam: eu fui cristão. Esses enviados do imperador, hora ou outra, traziam relatórios para o imperador, e historiadores dizem acerca de relatórios do tipo: olha, imperador, eu encontrei pessoas hoje que disseram: eu fui cristão há cerca de 20 anos atrás. Esse tempo de perseguição é um tempo também de muitos se afastando da fé. E aí que vem o Evangelho de João, para lembrar a igreja que Jesus não enganou ninguém, que Jesus não partiu para o caminho de deixar os seus discípulos, a sua igreja, feliz e enganada. Mas Jesus, ainda que as suas palavras trouxessem angústia, não deixou os seus discípulos enganados. Ele alertou: no mundo vocês passarão por aflições, e são vários os motivos pelos quais vocês se afligirão. São várias as razões pelas quais vocês se entristecerão. Então, pensar que caminhar com Jesus é uma caminhada de felicidade, como o mundo nos apresenta hoje, é uma caminhada de mar de rosa, é um mero engano. Essa ideia de que andar com Jesus é semelhante a uma trajetória de alguém que vivia no Nordeste ou em alguma região
onde experimentavam a pobreza intensa, e essa pessoa veio para um grande centro, tentou a vida, se tornou um artista famoso, conhecido, e hoje possui inúmeros bens, uma conta bancária abastada. Essa história não se encaixa com o Evangelho de Jesus Cristo. Essa pode ser uma mensagem palatável, agradável, mas está longe de ser a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus, quando viu-se avizinhar a sua morte, anuncia aos discípulos algo que deixa os discípulos profundamente tristes e angustiados. Agora, Jesus também dá para eles uma palavra de esperança. E é essa palavra que os cristãos perseguidos pelo império também se agarram. E eu quero pensar com você, nesse tempo de aflição, ou de aflições, o que nós podemos esperar em relação a Deus. Assim como pensamos a partir do texto de Elias, o que nós podemos esperar de Deus em um tempo de crise, o que nós podemos esperar de Deus num mundo de aflições? O que podemos esperar de Deus quando nós estamos vivendo aflições? Quando por alguma razão nós nos sentimos abandonados por Deus, quando por algum motivo Deus parece estar tão longe, parece não responder às nossas orações, será que ainda nós podemos esperar alguma coisa de Deus? A nossa esperança está baseada em quê? Quando Deus parece ausente, quando cristãos começam a negar o nome de Jesus, quando aflições começam a abater e roubar a alegria das pessoas, em que nós podemos esperar? O que podemos esperar de Deus em tempos de aflições? Bom, primeira coisa que o relato de João, no capítulo 16, nos traz, a partir do verso 8, Jesus diz assim: no mundo vocês terão aflições, sofrerão, serão odiados, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Veja, o mundo vai perseguir vocês, no mundo vocês se entristecerão, mas tenham a esperança de que o Espírito Santo está trabalhando nesse mundo, está convencendo pessoas do pecado, do juízo e da justiça. E é interessante ver como isso acontece na vida da igreja, porque, veja, Saulo de Tarso era um integrante desse mundo que Jesus chama de mundo jaz no maligno. Esse Saulo de Tarso, em Atos 9, um belo dia, indo para Damasco, buscando perseguir os cristãos, como de costume, em busca de uma carta para prendê-los, açoitá-los, vê uma luz em pleno dia e ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nenhum apóstolo pregou para Saulo de Tarso. Nenhum discípulo de Jesus pregou para Saulo de Tarso. Ele estava fazendo um percurso na sua trajetória de perseguir os cristãos, de açoitar os cristãos, e nesse caminho, na estrada para Damasco, em Atos 9, de repente, esse homem é convencido pelo poder do Espírito. Ele é convencido. Não foi a igreja que o convenceu. Ele é convencido por uma voz. Agora, nós também encontramos o relato de Cornélio, um homem que, nas suas orações, tem uma visão. E Cornélio manda chamar Pedro para que pregue a ele a palavra. Mas antes, ninguém
ministrou para Cornélio coisa alguma. Ninguém ensinou para Cornélio que Pedro deveria vir e ele reunir os seus para ouvir a palavra, por meio de uma visão. Deus fala com Cornélio. A igreja cristã não estava lá, o Espírito Santo estava lá. Então, se por um lado os cristãos seriam perseguidos, os discípulos seriam perseguidos pelo mundo, Jesus diz: mas eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai convencer o mundo. Se você se sente perseguido por alguém, Deus está dizendo: eu estou derramando o Espírito Santo justamente sobre a vida dessas pessoas que são hoje perseguidores, que são hoje pessoas que te hostilizam, que são hoje inimigos da fé, que são hoje gente que se levanta contra Jesus, a causa de Jesus, a mensagem de Jesus. Mas eu estou derramando o Espírito Santo para convencê-los. Não é você que vai convencê-los, não sou eu que irei convencê-los. Eles se encontrarão com Jesus em plena luz do dia, de repente fazendo um trajeto que lhes é comum, em busca de fazer algo que é totalmente contrário ao Evangelho de Jesus. E quem sabe nessa caminhada eles terão experiências como Saulo de Tarso, como Cornélio, centurião romano. Então, qual é a nossa esperança para esse tempo? O que podemos esperar de Deus nesse tempo de aflição? Que Deus derrame o Espírito Santo e que corações comecem a se dobrar, que vidas comecem a ser convencidas, gente que já ouviu pregações, que já leu a Bíblia, ou gente que nunca fez isso, gente que ao seu ver, ao meu ver, quem sabe são pessoas tão anti-evangelho, tão anti-Jesus, tão resistentes, tão relutantes, e algumas delas praticam maldades crendo fazê-las a serviço de Deus, como era o caso de Saulo de Tarso. Alguns praticam o ódio, crendo estar defendendo a causa de Deus, praticando o ódio. Agora, qual é a nossa esperança? Que o Espírito Santo está sendo soprado e vai convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Segunda coisa que podemos esperar de Deus em tempos de aflições. O Evangelho de João diz que, a partir ali do capítulo 16, verso 20, Jesus diz o seguinte: vocês vão chorar, mas o choro de vocês vai se converter em alegria. E aí ele usa a imagem de uma mulher dando à luz, em trabalho de parto. Essa ideia de que, enquanto ela está num processo de contração, tendo as suas contrações, sofrendo dores, ela está angustiada, aflita, entristecida, ela vive esse momento tão marcante para ela, mas marcado por dor, por sofrimento. Vai chegar uma hora que essa aflição será esquecida, porque ela deu à luz a uma criança. E Jesus faz questão de dizer: deu à luz a um homem, a um filho homem, porque para o judeu, naquela época, e nós temos, a partir do Evangelho, condição de ver de um modo diferente isso, mas para o judeu, naquela época, ser homem, ou ter um filho homem, era mais importante, era honroso do que ter uma filha mulher. O apóstolo Paulo depois vai dizer que em Cristo não há homem, não há mulher, não existe essas... Isso aí é uma questão da cultura, mas que o Evangelho não vê assim. Mas como Jesus entendia que os judeus tinham essa percepção, ele diz: então essa mulher vai dar à luz um homem, para dizer: olha como esse momento de tamanha tristeza, de tamanha aflição, como Deus está trabalhando e é capaz de converter as aflições em alegria. Os momentos de aflição não são momentos
onde a ação de Deus se torna inviável, se torna impossível. Deus não é aquele que promove a nossa tristeza, não é aquele que promove a nossa aflição, mas também não quer manter a nossa felicidade às custas de engano. Por isso Jesus diz coisas que traz aflições para os discípulos. As próprias palavras de Jesus afligem os discípulos. Mas Jesus também diz que essa aflição toda, que no meio de toda essa aflição, Deus é capaz de gerar uma alegria, porque Deus vai gerar algo novo. Assim como a mulher em trabalho de parto dá à luz a uma vida, dá à luz a um ser que antes não existia, dá à luz a essa vida, esse que entra no mundo, a algo novo, a um ser novo, que traz alegria. Assim também, Deus é capaz de gerar algo novo em mim e em você, se nós nos abrirmos em tempos de aflições. Nós poderemos experimentar da parte de Deus experiências surpreendentes, renovadoras, mesmo em tempos de aflições. Essa alegria, Jesus descreve como uma alegria que ninguém poderá roubar. Ou seja, essa alegria que Deus gera nas aflições, em tempos de aflições, é uma alegria que ninguém poderá roubar. É uma alegria que não ficará mais refém de circunstâncias. Porque quem aprende a se alegrar em meio às aflições não fica mais refém de circunstâncias. Não depende mais de circunstâncias favoráveis para desfrutar da alegria. É uma alegria que notícia ruim não pode roubar. Não significa que as notícias ruins não têm poder mais de gerar choro, pranto, angústia em nossos corações. Mas o que Jesus está dizendo é que vai gerar algo, uma alegria tão extraordinária em nós, que ninguém poderá roubá-la. Essa alegria também, Jesus diz que é alegria completa. É uma alegria completa. E quando eu penso em alegria completa, eu tenho para mim que essa alegria completa tem também a ver com a capacidade de se alegrar, também com aquilo que alegra o coração do outro. Porque normalmente nós somos muito egoístas nas nossas alegrias. O que nos alegra é algo que, na maioria das vezes, beneficia, favorece apenas nós mesmos. Jesus está dizendo que, nos tempos de aflições, Ele vai gerar uma alegria no coração dos seus discípulos que é completa. Eles vão aprender a se alegrar até com a alegria do outro. Agora, imagine que coisa extraordinária, quando nós aprendemos a nos alegrar com o que alegra o outro. Porque, às vezes, a alegria do outro gera tristeza em nós. O outro, algumas vezes, é apenas uma espécie de espelho para o qual a gente olha e, no fundo, a gente se enxerga. E aí, ao olhar para o outro como uma espécie de espelho, a gente vê, através do outro, aquilo que a gente não tem, por exemplo. É aquela história do sujeito que olha a grama do vizinho e acha que ela é mais vistosa, ela é mais verde, que acha que o gramado do vizinho não tem buraco. Então, a vida do outro é uma espécie de espelho para eu ver a minha e para eu ver o que falta na minha vida. E aí eu perco a capacidade de me alegrar com a grama verde do vizinho, com o gramado sem buracos do vizinho. Eu não tenho capacidade de me alegrar, porque eu não vejo nele também alguém que é meu irmão, que foi adotado pelo mesmo Pai que me adotou em Jesus Cristo. Então, a alegria do outro, normalmente, gera inveja em nós. Mas Jesus está dizendo que em tempos de aflições, Ele vai gerar em mim e em você uma alegria completa. Uma alegria que não vai se transformar em inveja,
quando se deparar com a alegria do outro. É uma alegria que se regozijará com a alegria do outro. Isso é extraordinário. Você já pensou como a nossa vida pode ser mais gratificante, pode ser mais repleta de graça, de paz, de regozijo, de realização, quando a gente aprende a se alegrar com a alegria dos outros? Bom, nós podemos esperar de Deus em tempos de aflições que Deus derrame o Espírito e convença aquilo que é valor do mundo, ou pessoas que carregam valores do mundo, Deus convença pessoas do pecado. Podemos esperar que Deus converta a nossa alegria em tristeza. Mas também nós podemos esperar da parte de Deus que, quando a gente olha para o Evangelho de João, no capítulo 16, e a gente pensa que as aflições estão aí, mas Jesus diz: eu venci, vocês também irão vencer. Quando a gente pensa que Jesus disse que se ausentaria, tem algo que é uma palavra de esperança, que está no verso 23 e 24, falando dessa sua ausência. Jesus diz que naquele dia os discípulos aprenderiam a pedir ao Pai em nome dele. O verso 24, Jesus diz: até agora vocês não pediram em meu nome. Até agora. Aí eu penso, será que os discípulos não oravam? Eles eram judeus. A prática da oração era algo muito bem enraizado na vida dos judeus. Será que eles não oravam? Ou será que Jesus está falando de uma outra experiência de oração? Muito provavelmente Jesus está falando de uma outra experiência de oração. Porque os discípulos certamente oravam. Mas em tempos de aflição, Jesus traz essa palavra de esperança para os discípulos, dizendo: vocês vão passar por uma experiência transformadora na vida de oração de vocês. Vocês vão aprender algo. Vocês aprenderão a pedir em meu nome. Até agora, vocês, quem sabe, oraram, intercederam, tiveram experiências, mas agora vocês vão mergulhar numa experiência de oração muito diferente, porque agora vocês vão orar ao Pai, vão pedir ao Pai em meu nome. Olhando e percebendo a minha ausência, vocês vão se colocar na presença do Pai, não para buscar mais os seus próprios interesses, não para requerer do Pai um barco de pescaria novo, não para pedir do Pai que o abençoe, a fim de que no concurso de maior pescador vocês cheguem em primeiro lugar. Não tem a ver com essas coisas. O que agora vocês experimentarão é essa experiência de oração, de pedir em meu nome. E quem sabe Jesus poderia dizer: e eu nunca pedi para mim, eu sempre pedi para nós. Eu nunca pedi para mim, eu sempre pedi para nós. E é impressionante como alguns cristãos, como alguns que se dizem discípulos de Jesus, vivenciam uma experiência de oração que se resume meramente, única e exclusivamente no pedir para si, no construir projetos pessoais, não projetos que contemplam o coletivo, que contempla a família, que contempla a comunidade, que contempla os amigos, que contempla os irmãos, mas são projetos pessoais. Imagine Pedro orando, diz: Senhor, agora eu tenho aquele projeto de ser o maior pescador aqui da Galileia, e eu gostaria que o Senhor me abençoasse nesse projeto de ser o maior pescador da Galileia. Não existe isso. O que Jesus está dizendo é que agora, em tempos de aflição,
vocês vão mergulhar numa experiência de oração, onde vocês vão orar, e quando o Pai olhar para vocês orando, o Pai vai dizer: ué, é Pedro que está orando ou é meu filho Jesus? Quando Tiago estivesse orando, Deus olharia e diria: ué, é Tiago que está orando ou é meu filho Jesus? Porque as coisas que Pedro pede, porque o coração de Pedro e de Tiago em oração se assemelha ao coração de meu filho Jesus. Essa experiência de oração, é para essa experiência de oração que Deus quer nos jogar, nos lançar. E a esperança, a palavra de esperança de Jesus para os discípulos, para mim e para você, é que apesar de termos tempos de aflição, experimentarmos aflições, se nós nos abrirmos, Deus quer nos levar a uma experiência de oração, onde nós passamos a pedir, a falar em nome de Jesus. Já não somos nós que pedimos, já não somos nós que falamos, é Jesus falando por meio de mim e de você. Isso é uma outra experiência de oração. Você já parou para pensar como é essa experiência de oração? Eu quero te convidar para esse momento, nós orarmos. A palavra de Deus no capítulo 16, verso 33, resume um pouco do que falamos. No mundo vocês terão aflições. Não se enganem. Não achem que o Evangelho viver no Evangelho é viver um mar de rosas. Se alguém te disse isso, te enganou, ou porque você, quem sabe, não ouviu direito. Não se enganem. Andar comigo não é andar num mar de rosas. Mas tem uma coisa: eu vou derramar o Espírito sobre o mundo. O mundo que vai afligir vocês, eu vou derramar o Espírito, e o Espírito vai convencer o mundo do pecado. Tem outra coisa: no meio das aflições, eu vou trabalhar na vida de vocês, e eu vou gerar, e eu vou converter a tristeza em alegria. E tem mais: essa alegria que vai brotar no meio das aflições é uma alegria que ninguém pode roubar. E outra coisa, essa alegria é alegria completa, não é alegria fruto de você ser favorecido apenas. Agora você vai aprender a se alegrar com a alegria dos outros. É a alegria que tem a ver com a alegria também dos outros. Ou seja, você agora não vai ser tomado mais de inveja quando vê o outro em êxito. Você se alegrará. Mesmo que você olhe para você e veja que você nunca experimentou aquilo que o outro está experimentando, mas você se alegrará. Você se alegrará. E tem mais: você vai ter uma experiência de oração, que agora você não vai orar mais no seu nome, você não vai se achegar diante de Deus, e Deus vai olhar para a sua oração e dizer: meu Deus, essa oração não tem nada a ver com meu filho Jesus. Meu filho Jesus nunca diria isso. Meu filho Jesus nunca pediria isso. Não, agora você vai mergulhar numa experiência de oração, onde o Pai vai olhar para você e vai dizer: esse aí é o Alessandro mesmo? Esse aí é o irmão João mesmo? Porque eu vejo nele meu filho Jesus orando, e eu me deleito nessa oração. Por isso eu quero te convidar, fecha os teus olhos nesse instante. Você vai ouvir um cântico, e em seguida nós vamos orar. Teu
Bendito é o teu nome. Te agradecemos porque tu és um Deus que não quer seguidores, discípulos, filhos e filhas enganados. Tu nos alertaste, Senhor, que no mundo nós teríamos aflições, que nós teríamos tristezas, angústias, nós sofreríamos perdas, que nós enfrentaríamos hostilidade, que o mundo, assim como hostilizou, o Senhor também hostilizaria seus discípulos, porque não conhecem a Ti. Mas nós queremos Te louvar, Senhor, porque preciosas são as promessas do Senhor para nós. Nós Te rogamos que nos tempos de aflições, Senhor, nós sejamos envolvidos pelo Teu Espírito Santo. Tu nos ensine, Senhor, o que significa orar em nome de Jesus, o que significa pedir em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos viver essa experiência de oração profunda, onde nós não ficamos meramente falando dos nossos caprichos, falando dos nossos sonhos de consumo, dos nossos desejos egoístas com o Senhor, dos nossos projetos pessoais, mas que o Senhor nos ensine a ter planos coletivos, que nós nos derramemos diante de Ti, Senhor, a fim de que o Senhor olhe para nós, para as nossas orações, e o Senhor se agrade, e o Senhor diga que elas se assemelham às orações de Teu Filho Jesus. Que essa seja a nossa experiência, Senhor, que a nossa semelhança com Cristo seja tal, que o Senhor olhe para as nossas orações e veja similaridade, veja semelhança com as orações de Teu Filho Jesus. Que o Senhor olhe para o nosso coração enquanto oramos e o Senhor veja semelhança com o coração de Teu Filho Jesus, de modo que nós sejamos um em Cristo, para louvor da Tua glória, Senhor. Que seja assim, nós Te pedimos, que o Teu poder nos envolva assim, para louvor da Tua glória, que nós oramos e agradecemos. Te abençoe, te fortaleça, te renove, derrame sobre você, sobre a sua casa, a alegria, paz e justiça dos céus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que toda consolação, todo sopro vivificante do Espírito se derrame sobre você e a sua casa, e que seja assim hoje e que seja assim sempre. Que Deus te abençoe. Um abraço, fique na paz.